Muito bem, estamos de volta ao programa Questões de Fé. Antes de ler as participações, vou chamar mais uma vez sobre a espiritualidade, chamar o VT para que a irmã possa nos esclarecer qual que é a espiritualidade das irmãs operárias. Vamos conferir. A gente tem os momentos comunitários de oração e os momentos pessoais de oração, isso cotidianamente, a gente não deixa para rezar, não é a missa que você vai só no domingo, para muita gente é assim, eu vou na missa no domingo. Então a gente tem o dia no cotidiano, desde o amanhecer até a noite, os momentos de oração. Padre Tadini, Santo Arcângelo Tadini, quando ele funda as Irmãs Operárias, ele coloca como exemplo, como modelo, a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, trabalhando em Nazaré, José que ensina o ofício a Jesus. E aí isso nos sustenta no sentido que resguardamos, defendemos os momentos comunitários e pessoais de oração. Mas a nossa vida de trabalho precisa ser um contínuo, uma contínua oração, Santo Arcângelo nos diz assim que enquanto vocês trabalham, elevem mente e coração a Deus, de modo que o seu trabalho vai ser sempre oração. Nazaré, José e Maria que trabalham na presença do próprio Deus, que é Jesus, Então, ter essa espiritualidade é saber, a cada dia tomar consciência de que, independente do ambiente que você está, do modo que você está trabalhando, com quem você está trabalhando, ali está Jesus, E é Ele que vai te ajudar a discernir, a ser testemunho, a ser o fermento, a não se corromper como fermento, porque, dependendo da realidade do trabalho, a gente se corre muitos riscos, de acabar se mimetizando com o ambiente. Falar em espiritualidade de Nazaré, espiritualidade do trabalho, é falar de espiritualidade do cotidiano, Deus que se revela no cotidiano, no mais simples. Bom, e com esta fala da irmã, nós vamos concluir essa parte da relação do mistério da encarnação, de Jesus de Nazaré com o trabalho, seja o trabalho braçal e o trabalho também intelectual que ele exerceu. Qualquer que seja a forma, o trabalho sempre representa uma dimensão fundamental da existência humana, como participação não só na obra da criação, como também na obra da redenção. Aquele que suporta a penosa fadiga do trabalho em união com Jesus, num certo sentido, coopera com o Filho de Deus na sua obra redentora e se mostra discípulo de Cristo levando a cruz, cada dia, na atividade que é chamado a levar a cabo. Nesta perspectiva, o trabalho pode ser considerado como um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. E assim concebido, o trabalho é expressão de plena humanidade do homem, na sua condição histórica e na sua orientação escatológica, ou seja, para o definitivo da vida. A sua ação livre e responsável revela a sua íntima relação com o Criador e o seu potencial criativo, enquanto todos os dias combate o desfiguramento do pecado, também ganhando o pão com o suor da fronte. Então, essa ligação, essa espiritualidade do trabalho que nós vimos muito presente na fala da irmã, essa espiritualidade do trabalho deve valer para qualquer um de nós, para qualquer trabalho. Muita gente fala assim, eu gosto daquilo que faço e isto é bom, isto é o que é o certo. O contrário pode não ser o certo. Eu só faço aquilo de que eu gosto. Não necessariamente deve ser assim. Não é bem assim. Claro que a gente tem tendências, vocações, qualificações, sensibilidades, E, naturalmente,
essas tendências da sua própria natureza, criada por Deus, natureza individual, fulano, 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 essas tendências, quando aquilo que você faz preenche estas suas qualificações, estas suas tendências, é ótimo. E eu acho que deve ser sempre assim. Mas mesmo quando isto funciona, toda atividade tem os seus problemas. Toda atividade. Eu gosto de ser professor, eu gosto de ser padre, eu gosto de trabalhar na televisão, mas tudo tem um peso, tudo tem as suas dificuldades, né? Com o professor, você tem que fazer fadiga, tem que estar o tempo todo atualizado no conhecimento, tem que ler o tempo inteiro, você tem que enfrentar turmas, você tem que enfrentar dificuldades de relacionamentos em salas de aula e assim para qualquer atividade. O médico, o dentista, o trabalhador, o operário, né? Agora, um dia eu conversava com alguém e esta pessoa me deu uma explicação que não me convenceu a respeito daqueles que recolhem lixo nas ruas, os garis. Eu nunca vi um pessoal tão alegre como aqueles. Eles cantam, eles riem, eles passam brincando uns com os outros. Aí eu falei assim, mas por que isso, né? Eu queria uma explicação. Porque, para mim, é uma atividade que seria muito dura. E eles levam aquilo na maior leveza. Aí alguém me disse que o lixo tem produz um gás que seria hilariante. Um gás que produz alegria. Eu falei, se isso for verdade, eu gostaria que esse gás hilariante estivesse em todas as atividades, dos câmeras da televisão, do que apresenta, do professor em sala de aula. Então, todo mundo devia ter algum gás hilariante para ficar alegre. Ou seja, eu acho que não é isso. Eu acho que eles se sentem bem naquela atividade. Eles gostam. E, por isso, parecem e são alegres, porque não é simplesmente um fingimento. Mas o mais importante é que estas dificuldades que todo mundo tem nas suas atividades, mesmo quando faz aquilo, quando gosta daquilo que faz, estas dificuldades nos santificam, nos aperfeiçoam como seres humanos e como cristãos. Aqui algumas participações. A Sandra Amaral, do Santa Mônica, ela pergunta assim, porque ela viu a relíquia, né, o relicário, qual o significado das relíquias dos santos na igreja? Muito simples e muito tranquilo. Primeiro significado, ele existiu mesmo. Ele é de carne e osso. Ele não é mito, como outros pensam por aí afora. Ele é alguém que viveu aqui, que nasceu, comeu feijão com arroz ou batata, enfim, que trabalhou e que depois morreu. Então, em primeiro lugar, as relíquias dizem respeito que ele existiu, tanto que foi tirado do corpo. É histórico, não é imaginação, não é um mito, os santos da igreja. E a segunda coisa, o significado das relíquias, é que através de qualquer que seja uma relíquia, você não entra em contato com a relíquia porque ela por si não vale nada. Mas como ela estava ligada a alguém que teve um ideal, através da relíquia, você entra em contato com os ideais daquela pessoa. Por exemplo, Santo Agostinho, que é de muitos séculos atrás, tem as suas relíquias. Com certeza, Madre Teresa de Calcutá tem as suas relíquias. Aquelas coisas, seja do próprio corpo, seja roupas, vestes que estiveram com ela. Aí o que acontece? As pessoas da congregação de Madre Teresa, quando elas têm esta relíquia, elas se sentem entusiasmadas a continuarem aquele ideal de caridade fraterna que Santa Teresa de Calcutá cultivou, viveu e entusiasmou tanta gente. É muito simples, tem nada de superstição, viu, gente? Não pode. Relíquia como tal é qualquer coisa e pode jogar fora.
se você quiser. Só que a gente não joga fora porque a gente ama, a gente gosta daquela pessoa cuja relíquia pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser quem quer que seja. Então você não tem um valor específico naquela coisa, mas na pessoa que aquela coisa representa. Nós temos aqui a Maria Helena do Alto dos Pinheiros, ela simplesmente dá parabéns a mim e à banda que tocou. O Cássio Henrique, ele faz uma pergunta, mas esta pergunta é um pouco mais demorada, então eu vou responder no próximo bloco, porque precisa dar uma explicação melhor. Ele fala do mês da Bíblia e fala quem é esse povo da Bíblia, o povo de Israel, o povo de Deus. De onde que ele veio? Então, nós vamos falar isso daqui a pouco no último bloco do Questões de Fé. Até lá.